A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Davi de Jesus Costa e estou parando neste momento com as mensagens de paz do Deus Espírito Santo e do Deus Jesus Cristo. A minha playlist agora está no fim, certo? Com essa mensagem. Então, a partir de hoje, eu estarei fazendo um site, certo? Um site que vai falar sobre pregações do Evangelho de Paz, do Deus Espírito Santo e do Deus Jesus Cristo. Vai falar sobre libertações, vai falar sobre situações que estão em oculto em relação à libertação do povo de Deus, certo? E vai mostrar passo a passo, certo? Sobre os finais dos tempos, sobre profecias em relação a Saraiva de Fogo, em relação a Isaías 24, certo? E em relação à Pedra do Absinto. São essas três profecias que o Deus Espírito Santo me incumbiu de passar para a verdadeira Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu estarei passando isto para a população, né, também, que quiser ver, né? Tudo bem. Mas para você entender, é bom que você busque o Espírito Santo. Tá bom? Como é que eu busco o Espírito Santo? É só você pedir perdão dos seus pecados, certo? Aceite a Jesus Cristo como o único Salvador, certo? Pegue e a partir de meia-noite até 9 horas da manhã, por 3 dias, faça um jejum. Pode beber água, tudo bem. Peça perdão dos seus pecados. Fique dentro do quarto, orando só 5 minutos para o Deus Espírito Santo, né, para Jesus Cristo. E no terceiro dia, você pede para Jesus Cristo lhe batizar com o Espírito Santo. Ou pode ir numa igreja evangélica, aceitar o Jesus Cristo lá na frente do altar e pedir para um pastor batizado com o Espírito Santo lhe batizar em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, certo? Então, caso você não for numa igreja, estiver dentro do quarto, no terceiro dia, em jejum, da meia-noite às 9 horas da manhã, da 9 horas da manhã, você consegue ser batizado com o Espírito Santo. Basta mandar Jesus Cristo, pedir para Jesus Cristo e batizar com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Pronto, você está livre de todo mal, de todo pecado. Você não vai pecar, você não vai conseguir pecar. Amém, irmãos? Certo. Então siga conforme as cartas de Paulo. Amém? Siga a vontade de Cristo. Amém, irmãos? Siga a vontade do Deus Jesus Cristo, que ele deixou uma segunda ordem, entendeu? Na Bíblia, que ele falou: vá e não peques mais, e busque o Espírito Santo, para que nenhum mal te aconteça, tá bom? Porque mesmo você aceitando a Jesus Cristo como o único Salvador, você ainda está o quê? Correndo o risco de pecar. Por quê? Porque você não tem autocontrole. Dificilmente você vai conseguir ter autocontrole aceitando só Jesus Cristo. Entendeu? Então Jesus Cristo lhe indica para o Pai, Espírito Santo, certo? E ele lhe batiza com o Espírito Santo para que você tenha autocontrole, paz e seja liberto de todo o pecado. Você não vai conseguir pecar mais. Amém, irmãos? Certo. Então tá. Então, próxima missão minha vai ser abrir um site, aliás, criar um site, certo? E depois criar uma igreja, certo? Estarei abrindo uma igreja, entendeu? Brevemente vai aparecer uns amigos meus que serão os membros e nós vamos ter essa missão. Segundo o Deus Altíssimo, junto com o Deus Espírito Santo e o Deus Jesus Cristo, me falaram que nossa igreja ela vai ter a missão de receber pessoas para serem curadas, libertas, certo? Restauradas, batizadas com o Espírito Santo, se quiser vir em jejum, né? Tudo bem? Tem que ser 3 dias, entendeu? Então, elas podem voltar para suas igrejas.
tá bom? Pode ser, volte para a Assembleia de Deus, volte para a Quadrangular e volte para a Deus e Amor, igrejas pentecostais que acreditam no batismo com o Espírito Santo, tá bom? É assim que vai ser a nossa regra. Não é preciso dar dízimo para a gente, nossa igreja. E oferta, não vai ser necessário, tá bom? Não vai ser necessário, tá bom? Mas para as outras igrejas é necessário o dízimo sim, tá bom, irmãos? A igreja de Cristo, a obra do Senhor, precisa de dinheiro para pagar luz, água, entendeu? Para os irmãos, para pagar alguma situação de pintura da igreja, então é necessário. Não vamos inventar outra coisa não, tá bom? Certo, mas na nossa igreja vai ser assim, você vem, você é restaurado, né? Você é curado, mas você pode voltar para a sua igreja, amém? Não estão pedindo os membros, mas se quiser ficar com a gente pode ficar, mas eu creio que o Deus Espírito Santo diz que não vai ficar muita gente com a gente, e eles vão voltar para as suas igrejas, tá bom? Senão não vai comportar tanta gente a igreja, não é verdade? Tudo bem. E é isso aí, vai ter muita coisa boa na nossa igreja, né? Vai ter o templo e vai ter o local de auditório para poder ser explicado outras coisas que não vai ser possível explicar dentro do templo, porque o templo é só para adoração e pregação do evangelho, sim, tudo bem. Mas no auditório vai ser outra coisa que nós vamos expor em relação à palavra de Deus, entendeu? Segundo o Deus Espírito Santo, o Deus Altíssimo e o Deus Jesus Cristo me falou. Então tá. Então desde já eu peço que vocês estejam antenados, né, no meu Facebook, que futuramente eu vou estar expondo a minha igreja, né, que eu vou abrir, né, eu mesmo vou abrir a igreja junto com meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, certo? Então nós vamos abrir a igreja e vamos ajudar muita gente a ser restaurada, certo? Vai ser muita gente restaurada mesmo, uma coisa fora do comum, entendeu? Antigamente realmente não era necessário, como é que se diz? Não era necessário a pessoa ser formado, né, em teologia, né? Eu sou formado em teologia pela Assembleia de Deus, certo? Mas antigamente não era preciso a pessoa ser formada em teologia, né, para poder pregar o Evangelho, e sim ser batizado com o Espírito Santo. Criaram uma coisa, meu Deus do céu, que atrapalhou o Evangelho. Isso que o Espírito Santo não gostou, o Altíssimo não gostou, e nem o Deus Jesus Cristo não gostaram. Mas também quem criou isso está pagando no inferno, viu? Porque ele atrapalhou o Evangelho. Amém? Esse é o recado do Deus Espírito Santo para a pessoa, tá bom? Então tá. Mas vamos seguir conforme a vontade do homem, não é verdade? Para poder salvar a população das doenças, não é verdade? Então tá. Então fica um abraço para todos, né? Aguardem o meu site que vai aparecer, eu vou mandar para o meu Facebook e para muita gente, muitos amigos, né? O site que vai estar falando sobre libertação, sobre temas ligados em relação ao Apocalipse, né? Temas ligados em relação a mensagem de paz, né? Humor, música, entendeu? Muita coisa boa, certo? Música que você pensa que é pecado e não é pecado, tem a letra que não é pecado nessa letra da música, entendeu? Música de protesto, também nós vamos expor lá no auditório, não dentro do templo, que não pode, tá bom? Músicas de alegria, nós vamos expor lá no auditório, não dentro do templo, não pode, entendeu? Dentro do templo pode fazer um casamento? Pode. Dentro do templo pode fazer um aniversário? Não, não pode. Casamento pode, aniversário não. Pode fazer uma festa de Natal dentro do templo? Não pode, não pode, tá bom? Lá no auditório pode, entendeu? Certo, irmãos? Então tá, fique com o Senhor Deus Jesus Cristo, fiquem com o Senhor Deus Espírito Santo e fique com o Senhor Deus Altíssimo, o Deus de Israel, Criador da tua alma, irmão. Amém? Por favor, não vai me julgar, irmão, não vai me julgar, pelo amor de Deus. Busca o Espírito Santo primeiro para poder tu me julgar, tá bom? Tá legal?
Certo, irmão. Então tá, então aqui eu estou estou botando fim à minha playlist de mensagens evangélicas, tá bom? Da playlist Deus Espírito Santo e da playlist Igreja de Cristo, tá bom? Fique com o Senhor Jesus. Até mais. E fique com os deuses do céu, tá bom? Até mais, até mais.